Beleza, galerinha. Agora que nós já vimos a parte geral sobre contratação direta, agora nós vamos entrar em cada uma das hipóteses, começando pela inexigibilidade de licitação, tá? O segredo aqui é o seguinte: o que normalmente cai em questão de concurso público é inexigibilidade e licitação dispensável. Esses são os dois casos que mais você vai ver em questão de concurso público. Dispensável é bem raro de aparecer. Aparece, mas é mais raro. E como que as bancas tentam trabalhar? Elas tentam trocar as hipóteses para gerar uma confusão em você. Normalmente misturando também com o emprego das modalidades de licitação, tá? E qual que é a minha dica principal? Galera, foca mais, esforce-se mais na inexigibilidade. Porque a inexigibilidade é um pouco mais fácil. E apesar de o rol ser exemplificativo, é óbvio que o que cai em prova são as hipóteses que estão na lei de licitações, que são apenas 5. Quando a gente compara com o dispensável, são várias da dispensável, inclusive a lista da dispensável, como acontecia com 8666, por exemplo, lá na 8666, a cada 1, 2, 3 anos aparecia uma nova hipótese. Então, inclusive, ela pode ir aumentando, né? Então, a inexigibilidade é o que você tem que focar. Guarda 5 inexigibilidades, que aí fica muito mais fácil de depois você não confundir com a licitação dispensável. Então essa já é uma dica que faz bastante diferença. Mas aqui eu não quero só dica, que eu quero que realmente você entenda, nem que seja na força do ódio, para você acertar as questões. E o artigo 74 da Lei de Licitações fala que é inexigível a licitação quando inviável a competição. E ela utiliza a expressão em especial, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro, 1. Isso a gente já falou. Nós estamos tratando de situação em que há uma inviabilidade de competição. Tá? Vou colocar resumidinho aqui porque nós já falamos isso. E 2, nós estamos falando de um rol, de uma lista que é meramente exemplificativa. Por que eu digo que é exemplificativa? Por causa desse em especial aqui. O que significa essa expressão em especial? Em especial, ela tem um significado semelhante ao que e notadamente. Em especial, assim, ó, especialmente, ou exemplificativamente. Então, em especial tem esse significado. Sempre que eu coloco isso, vem uns alunos e criticam. Não, professor, mas em especial não significa isso. Galera, acredita, confia no que eu estou falando, tá? Para eu não ter que ficar fazendo debate de português. Em especial significa que nós vamos trazer exemplos. Perfeito? Em especial, rol exemplificativo lá do nosso artigo 74. E agora nós vamos começar com o inciso 1. Então, são 5 incisos, e um negócio interessante é o seguinte, para cada um dos incisos, normalmente nós vamos ter também um parágrafo no artigo 74 complementando a regra. Então, o inciso 1, o parágrafo primeiro complementa. O inciso 2, o parágrafo segundo complementa. O inciso 3, o parágrafo terceiro complementa. Só com o inciso 4 que não tem esse complemento, mas o inciso 5, aí os parágrafos 4º e 5º complementam. Então a gente tem que ler tanto o artigo 74 propriamente dito, como os seus parágrafos. Então vamos começar com o inciso 1 do artigo 74. A aquisição de materiais, equipamentos, ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Ou seja, aqui você só tem um. Ele é exclusivo. Só ele faz isso, só ele fornece isso, só ele entrega aquilo que você está tratando. Esse aqui é talvez o caso mais fácil de a gente pegar. Então, número 1, primeiro caso de inexigibilidade que nós vamos estudar é justamente a situação denominada exclusividade de fornecedor. Tá? A exclusividade de fornecedor significa que nós estamos falando de algum produto, de algum serviço, que somente uma pessoa, fornecedor, somente uma pessoa é capaz de fazer. Tá? Então, essa é a primeira regra. Essa exclusividade, a lei de licitações traz lá no parágrafo 2º, no parágrafo 1º, desculpa, uma complementação dizendo o seguinte: para os fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Então, o primeiro ponto que eu tenho que colocar para vocês é o seguinte: essa exclusividade aqui, ó,
ela não é simplesmente alegar que só tem um. Essa é uma exclusividade que tem que ser comprovada. E como que ela é comprovada? Ela é comprovada por intermédio de um documento idôneo. Um documento capaz de fazer essa comprovação. O documento que seja um atestado, um contrato de exclusividade, uma declaração ou qualquer outro documento idôneo que demonstre essa exclusividade. Então, vou colocar aqui, ó, documento idôneo que demonstra essa exclusividade. Tem mais uma outra informação aqui para trazer esta para vocês, tá? Vedada a preferência por marca específica. Então, o que a lei coloca? Ela coloca o seguinte: olha, tudo bem, você pode contratar quando você tem uma exclusividade de fornecedor. Só que a lei de licitações veda que você faça uma preferência de marca. Fechou? Então, esse é o primeiro caso. Exclusividade de fornecedor. Tranquilo? Esse é o caso mais tranquilo. Eu só quero fazer um tópico, um adendo, tá? Um item a mais, um tijolinho a mais na sua preparação. Quando eu falo exclusividade de fornecedor, eu não estou dizendo que só tem um interessado, que é diferente. Qual que é a diferença? Eu quero comprar um iPad, igual esse aqui, ó. Eu quero comprar um iPad. Pessoal, tem dezenas, centenas, provavelmente milhares de lojas que vendem iPad no Brasil. Então já faço a exclusividade. Mas vamos supor que eu cheguei e falei, ó, quem quer vender iPad para mim? Só aparece um interessado. Isso é inexigibilidade de licitação? Não. Não é inexigibilidade. Não tem uma exclusividade de fornecedor. Só houve um interessado. É diferente, tá bom? Então, para que você tenha a inexigibilidade, é apenas uma exclusividade de fornecedor, de produtor e etc e tal. Esse é o primeiro item. Vamos para o próximo item. Esse segundo item é um item que ele tem tudo para dar pano para manga, né? Esse item aqui é um item que gera bastante polêmica. Os tribunais de contas batem bastante em cima desse assunto. É a contratação de artista consagrado. Vou contar para vocês aqui um monte de coisa sobre esse caso que vai ajudar vocês a entenderem isso aqui nas minúcias, tá? Como é que funciona essa história do artista consagrado? Por que o artista consagrado é uma hipótese de inexigibilidade de licitação? Porque quando você vai contratar um artista, vamos supor que determinado prefeito, determinada autoridade quer contratar um artista em específico. Ele entende que aquele artista é imprescindível para aquele evento na cidade. Vamos pegar o caso, que eu sempre uso como exemplo, da Ivete Sangalo. Ivete com I de inexigibilidade de licitação. Então, contratação de artista, lembra da Ivete, Ivete é com I, é inexigível a contratação, desde que eu atenda aos demais requisitos legais. Agora pensa comigo no seguinte, eu quero contratar a Ivete. Tem como eu fazer um processo competitivo? Em regra não, porque como é que a Ivete vai competir com a própria Ivete? É só ela. Eu quero a Ivete. É diferente quando a intenção do órgão ou do ente é contratar um show, um evento. Como assim, professor? Se eu quero simplesmente uma banda, vamos supor o seguinte, eu quero fazer o meu aniversário, mas eu quero fazer uma festa de arromba. Eu vou contratar, vou chamar todo mundo, vou chamar concurseiro, que passar em concurso público, eu quero chamar todo mundo para fazer a minha festa. Aí eu falo o seguinte, olha, eu quero uma banda para tocar ao vivo. Aí eu estabeleço, o que a gente vai ouvir? Nós vamos ouvir esse gênero musical, eu quero um show de 2h30 de duração, tem que ser uma banda tocando ao vivo, tem que ter isso, aquilo e aquilo outro. Eu falei qual banda? Não, eu só quero um show. Aí várias bandas me apresentam propostas e eu escolho uma. Isso eu posso fazer uma licitação, certo? Mas aqui eu não estou falando de um show, eu estou falando de um artista específico. Eu quero este artista para fazer esse show. Então, esse artista é específico, logo é inexigibilidade de licitação. Mas nós temos algumas condicionantes, tá? A lei de licitações fala que nós vamos contratar o profissional do setor artístico
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então vamos começar a detalhar isso aqui. Quando eu falo de artista consagrado, a lei de licitações está dizendo que esse artista é um profissional do setor artístico. Esse é o primeiro requisito que ela colocou. Profissional do setor artístico. Segundo, ela está dizendo que esse profissional deve ser consagrado. Professor, o que é ser consagrado? Consagrado é quando você está na mídia, né? Você é consagrado pela opinião pública, reconhecido como uma pessoa que entende sobre aquele assunto, ou pela crítica especializada. Tá? Isso aqui é interessante porque vamos pensar nos dois exemplos, tá? Só para a gente conseguir entender. Quando nós vamos falar de um artista musical, tipo a Ivete Sangalo basicamente todo mundo sabe quem é, então ela é consagrada pela opinião pública em geral. Então é fácil de fazer. Agora, quando a gente vai contratar, por exemplo, algum artista que vai fazer alguma exposição mais, digamos assim, cultural, que não está na mídia, não é conhecido em todos os cantos, mas a crítica especializada, aquelas pessoas que realmente entendem do assunto, sabe que esta pessoa é que entende desse tema. Então ela é consagrada pela crítica especializada. Perfeito? Então também é um caso de inexigibilidade de licitação. O próximo requisito é o mais interessante de todos e é o mais polêmico de todos. Esse artista, ele tem que ser contratado diretamente. O que é o contratar ele diretamente? É eu chegar para Ivete e falar o seguinte: Ivete, toca aí no meu aniversário, acordo fechado, negócio fechado. Eu aperto a mão da Ivete, pego, saco um contrato, ela assina, eu assino e tá fechado. Eu contratei diretamente com ela. É óbvio que um artista da envergadura da Ivete não sai por aí assinando contrato diretamente. Ela vai ter o seu empresário, que é quem toca realmente as coisas. Aqui em casa, eu tenho a minha empresária exclusiva, chamada Aline Almeida. Se eu fosse um artista e você fosse me contratar, você ia chegar na Aline Almeida, iria firmar o contrato com a Aline Almeida, que é a minha empresária exclusiva. É quase como se fosse a mesma coisa que estivesse contratando comigo, porque só ela detém os meus direitos. Então você pode contratar diretamente ou por intermédio do empresário exclusivo. O que a lei de licitações quer afastar aqui? Por que esse artigo é tão importante e é muito mais importante do que vocês imaginam? Tem uma coisa que é muito comum de acontecer, principalmente em pequenas cidades, nas prefeituras municipais, que nós chamamos de exclusividade de fachada. Ou fachada, sei lá, já estou viajando aqui. Como assim, professor? Que história é essa de exclusividade de fachada? Aqui eu estou falando de uma situação em que alguém se faz passar por empresário exclusivo só para atender às formalidades legais, mas que não tem nenhuma exclusividade de fato. Vamos explicar para vocês. Uma prefeitura quer fazer um evento e ela fala assim, contrata uma empresa aí e bota essa empresa para fazer um show aqui pra gente. Ah, prefeito, mas quem que você quer que toque? Cara, pode pegar aí qualquer artista aí e faz o negócio. Só que a prefeitura pensa, pô, para fazer essa contratação dessa empresa vai dar um trabalho, a gente vai ter que fazer licitação e tal, vamos contratar por inexigibilidade. Aí eles chegam para a empresa que está promovendo o show e falam o seguinte, arruma 3 artistas aí pra gente para fazer o show. A empresa vai lá e arruma 3 artistas. Aí eles assinam um contrato chamado de contrato de exclusividade e juntam aos autos do processo. Só que aí você vai ver essa mesma banda na outra semana tocando em outro show e ela também foi contratada por inexigibilidade. Mas você vai ver o empresário, é outro. Você vai na semana anterior, era outro empresário e assim sucessivamente. Nesse caso, você não está contratando o artista, você está contratando uma agência de eventos. E aí não é inexigibilidade de licitação. Aí você está fazendo uma exclusividade de fachada. É só para dizer que é exclusivo, mas não é exclusivo P
nenhuma. E eu vou mostrar aqui para vocês, então, os requisitos que a lei de licitações coloca para tentar afastar esse caso. A lei de licitações fala que essa exclusividade, agora eu estou falando especificamente dos requisitos da exclusividade, tá? Vamos falar especificamente desses requisitos da exclusividade aqui. A lei de licitações fala que a exclusividade, ela tem que ser algo permanente, tá vendo, ó? Como é algo que tem uma duração. Tem que ser permanente e tem que ser contínua, para tentar evitar essa exclusividade de fachada. Segundo, essa exclusividade, ela pode ser uma exclusividade nacional, ou seja, no âmbito de todo o Brasil, mas ela também pode ser uma exclusividade por estado. A lei de licitações fala pra gente aqui, ó, no parágrafo 2º. Para fins do inciso 2 desse artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou documento que ateste a exclusividade permanente, deixa eu colocar aqui, permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico. Então ela pode ser nacional, que é no país, ou pode ser também para um estado em específico. A gente pode pegar, por exemplo, o Wesley Safadão. O Wesley Safadão vai lá e faz o seguinte: ó, eu vou outorgar a minha exclusividade aqui no Nordeste, que é onde eu faço a maior parte dos meus shows, para o empresário fulano. Só que lá no Sul, que eu faço um evento ou outro, eu vou colocar um outro empresário, porque daí esse cara é quem cuida dos meus negócios lá no Sul. Porque o daqui do Nordeste já está mais ocupado. Então eu coloco para aqueles estados do Sul um outro empresário. Pode? Pode. Por estado também pode, segundo a lei de licitações. O que não pode? O que é vedado, segundo a lei de licitações? Não vale a exclusividade por inexigibilidade de licitação com representação restrita a evento ou local específico. Para evento ou local específico, isso não é considerado exclusividade. Então vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só escrever assim, ó. Para evento ou local específico. Por exemplo, aqui em Blumenau, na minha cidade, todo ano tem a famosíssima Oktoberfest, tá? Alô, Blumenau, bom dia, Brasil, 17 dias de folia, é o lema aqui da nossa Oktoberfest. Aí vai lá uma empresa que promove eventos, quer contratar lá as bandas que fazem aquelas músicas temáticas, né, as músicas alemãs. Aí ela pega algumas bandas e firma um contrato de exclusividade específico para a Oktoberfest. Vale? Não vale, porque não vale exclusividade para um evento local específico. A exclusividade, ela tem que ser uma exclusividade permanente e contínua, de âmbito do país ou de um estado, não sendo válida para evento ou apenas um local específico, para não existir essa exclusividade de fachada, segundo a lei de licitações. Perfeito, né? Lembrando que tudo isso aqui tem que ter um valor devidamente comprovado, tem que ter uma justificativa, e a gente sempre vê muita polêmica tratando desse assunto, infelizmente, tá? Beleza? Fechamos esses dois blocos aqui e vamos avançar mais um pouquinho. Vamos agora para o inciso 3. O inciso 3, ele pega e fala pra gente assim, ó: contratação dos seguintes serviços técnico especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, e aí ele coloca, fecha com uma vedação importante aqui no final. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Terceira hipótese, então, de inexigibilidade de licitação. Vou colocar aqui para vocês. Essa daqui é uma das mais interessantes. Até agora, nós tivemos algumas mudanças burocráticas, mas o que nós vimos até aqui também está na 8666, com alguns requisitos a mais na 14133. Agora, no serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual, essa hipótese também tinha na 8666, mas lá era um pouco diferente, e agora nós temos requisitos a menos. Então agora nós temos uma mudança importante. Então presta atenção no que eu vou trazer aqui. Essa aqui é uma hipótese, número 3, em que nós estamos contratando
serviços técnicos. Serviços técnicos. A lei de licitações, ela coloca uma definição do que seria o serviço técnico. E ela coloca para a gente dois requisitos, tá? Para que você faça essa contratação. Requisito número 1. O primeiro requisito é que tem que se tratar de um serviço técnico profissional. Então a gente chama de serviço técnico profissional. Eu vou usar o termo da lei de licitações agora, que ela chama de serviço técnico especializado. Vou chamar de STE. E ela ainda fala, classifica esse serviço como serviço técnico especializado e ela coloca a seguinte designação: de natureza predominantemente intelectual. Intelectual. Pessoal, imagina o seguinte. Vamos pensar um advogado. Vamos pensar um caso clássico de advogado. Sempre que a gente olha para um advogado, vem aquela velha frase, né? Advogado que defende vagabundo é vagabundo. Sabe aquela coisa que tem? Até o dia que acontece alguma coisa com você, e aí você vai ligar para o seu doutor, né? Mas não é o seu doutor médico, é o seu doutor, o Adeva. E aí você não vai querer qualquer advogado. Você vai querer o melhor advogado que o seu dinheiro puder pagar. Porque quando o negócio deu ruim, aí você vai correr por famosíssimo advogado, né? É igual dor de dente. Deu a dor de dente, a gente vai atrás do dentista. Deu ruim pra gente, a gente vai atrás do advogado. Eu vou colocar um segundo exemplo. Casal lindo, maravilhoso. Isso só não vai acontecer comigo e com a Aline porque nós já juramos o amor eterno. Mas em determinado momento o casal tá ali, né? Tudo é meu bem, meu bem, meu bem. E aí de repente separa e vira meus bens. E aí para resolver o problema dos meus bens, você tem que chamar um bom de um advogado. Teve até o caso aí dos americanos lá, o Jack Sparrow lá e a outra mulher lá, que eles devem ter pagado algumas fortunas para os seus respectivos adevas. E eu pergunto para vocês, por que alguém paga tão caro para um advogado quando o negócio aperta? Não estou falando para um calzinho, estou falando quando o negócio aperta. Porque agora você está olhando para um serviço técnico especializado. E esse é o tipo de serviço que é de natureza predominantemente intelectual, porque aqui tem a característica, o componente técnico, a cabeça pensante desse advogado. Isso é o tal do serviço técnico profissional, ou serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Professor, o que seriam esses serviços dentro da lei de licitações? Deixa eu só corrigir aqui, porque saiu intelectual, né? Intelectual, né? Intelectual. Aí, aqui o que acontece? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês de serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual. Por exemplo, realização de estudos, elaboração de projetos, realização de consultorias. Poderíamos colocar ainda em algumas situações específicas, né? Defesa ou patrocínio de causas judiciais e administrativas, treinamento e qualificação. Você não tem o seu professor predileto? Você tem o seu professor predileto em cada matéria. Por quê? Porque isso aqui é um serviço técnico especializado. Você olha para a capacidade intelectual, para o desenrolar dessa pessoa na hora que você está fazendo a sua devida contratação. A própria lei de licitações, ela vai trazer para a gente o conceito de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Esse conceito aparece em dois locais na lei de licitações. O primeiro local é no artigo 74, inciso 3. E lá no artigo 6º também tem a definição de serviço técnico especializado. Nos dois lugares, o conceito é o mesmo. Ele define serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual como a realização de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias e consultorias, auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas,
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Esse daqui é talvez o mais cobrado em questões de concurso público. Restauração, atenção nesse aqui, tá? Restauração de obras de arte e bens de valor histórico, tá? Deixa eu colocar o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. Porque tem uma hipótese também aqui de licitação dispensável. Tá? Depois você vai ver essa situação, a gente vai trabalhar oportunamente. Na restauração de obra de arte, nós também temos uma hipótese de licitação dispensável. Eu diria que no mundo concreto, no mundo real, daria tanto para você enquadrar na dispensável quanto na inexigível caso de restauração de obra de arte. Mas para fins de concurso público, você quer marcar o seu X no lugar correto. E para marcar o X no lugar correto, você não tem que olhar para o resultado prático, você tem que olhar para o resultado teórico, para palavras-chave. Se a questão de prova estiver te falando de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, de inviabilidade de competição, aí você coloca como inexigibilidade de licitação. Quando a gente for falar de licitação dispensável, ele vai colocar lá um negócio inerente à finalidade do órgão, de autenticidade certificada, umas coisas do tipo. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês. Então as palavras-chave é que vão te diferenciar a hipótese de inexigível e de dispensável nesse caso aqui. E o último item, eu estou colocando em destaque aqueles que eu quero que você dê maior ênfase, tá? Controles de qualidade e tecnológico, análise, testes e ensaios de campo laboratoriais, instrumentos de monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente, e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. O que é essa? Por que eu estou falando que essa hipótese aqui é importante? Porque essa hipótese aqui, ó, é uma novidade. Todos os demais incisos estavam na 8666. Às vezes com mudança de uma palavra aqui, ali e acolá. Mas esse aqui é novo. Esse é da 14133. Tem o selo 14133 de novidade. E sempre que tem o selo 14133 de novidade, é um tema que a banca vai gostar de cobrar, tá? Então imagina assim, um trabalho que você vai fazer para fazer um controle de qualidade de uma obra. Vai entrar dentro do serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Professor, o fato de o serviço ser considerado um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual é suficiente para enquadrar isso como inexigibilidade de licitação? Não. Anota o que eu vou colocar aqui em cima. Olha o que eu vou escrever aqui em cima. Vou escrever aqui em cima. Só isso não é inexigibilidade. O que você quer dizer com isso, professor? O simples fato de ser um serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual não é suficiente para enquadrar a hipótese como inexigibilidade de licitação. Eu preciso de um algo a mais. E qual que é esse algo a mais? Ah, professor, por que só isso não é? Porque se eu só tiver isso, eu posso promover licitação. Inclusive, eu posso utilizar, por exemplo, uma técnica e preço como critério de julgamento. Então, só isso não é suficiente. Eu preciso ter algo a mais. E o algo a mais é o nosso segundo requisito. Os requisitos são cumulativos. O segundo requisito, requisito número 2, é você ter a tal da notória especialização. Deixa eu só refazer aqui o notória porque não ficou bom, tá? Notória especialização. O que é a notória especialização? Notória especialização é a demonstração de que este profissional aqui é o cara. É o cara. É ele que domina aquele assunto. É esse profissional aqui que faz o que a administração pública está precisando na qualidade que a administração pública está precisando. Tá, deixa eu colocar aqui, trocar a cor desses dois. A notória especialização
é quando você olha para o profissional e fala, ó, esse profissional, eita nós, esse profissional é quem realmente entende do assunto, esse é o melhor do ramo, esse é o que realmente vai dominar o assunto. Eu lembro, sabe o que eu lembro disso aqui? Isso aqui só quem tem filho, agora não tá querendo trocar de cor, só quem tem filho vai saber do que eu tô falando agora. Tem um filme que os meus filhos agora adoram assistir, que é o Monstros S.A. Aí ele vai lá e chama o Sullivan, né? O Sullivan é aquele monstrão azul, com bolinha e tal. Ele chama o Sullivan para vir dar uma demonstração para os estagiários. Aí o Sullivan chega e ele fala assim, ó, senhores, vocês estão prestes a ver o melhor do ramo. Então, quando você vai contratar alguém para assustar alguém, o Sullivan é a pessoa de notória especialização, é o melhor do ramo, é só ele que domina aquele assunto no nível que nós precisamos naquele assunto. Isso nós denominamos então de notória... Ah, agora eu entendi o que eu estava fazendo de errado. Por isso que eu não estava conseguindo trocar a cor, estava apertando o botão errado aqui, aí não trocava a cor. Ele é que você vai ter a notória especialização. Então você acrescenta o serviço técnico de natureza predominantemente intelectual com a notória especialização. Atendeu esses dois requisitos, você tem uma inexigibilidade de licitação. Vamos colocar aqui de forma resumida, então, nós temos como se fosse uma fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula é serviço técnico mais notória especialização igual a inexigibilidade de licitação pública. Perfeito? Fechamos aqui a nossa fórmula, mas agora eu preciso trazer para vocês algumas observações, um adendo. Sabe onde é que vem a pegadinha nas questões de concurso? A pegadinha vem no seguinte, tá? A lei de licitações, ela pega e fala para a gente assim, ó, essa hipótese de inexigibilidade aqui, ela não se aplica quando você estiver tratando de serviços de publicidade e de divulgação. Um dia um aluno me perguntou, professor, mas por que a lei veda a inexigibilidade para publicidade e divulgação? Eu peguei, olhei no fundo do olho dele e falei assim, meu filho, eu sei lá por quê. O que interessa é que o legislador falou, se for publicidade e divulgação, não pode aplicar essa hipótese de inexigibilidade. E corre para o abraço para marcar sua bolinha no lugar correto e acertar a sua questão de concurso público. Volta para cá então, a lei colocou aqui, ó, veda a inexigibilidade para serviços de publicidade e de divulgação. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º fala para a gente o seguinte, para os fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Perfeito? Tá? Na antiga lei de licitação tinha mais um requisito, que era a natureza singular. A natureza singular era alguma característica específica daquele evento. Tá? E essa natureza singular deixou de ser um requisito. Eu nem vou explicar o que é natureza singular para a gente não perder tempo. Só saiba que na antiga lei eram 3 requisitos, serviço técnico, doutorado de especialização e natureza singular. Na nova lei saiu a natureza singular, ficou só o serviço técnico e a notória especialização. E o parágrafo 4º fala assim, ó, nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput desse artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Eu vou contar um caso para vocês e você vai entender muito bem. Suponha o seguinte, você vai se casar, aí você resolve que você quer ter o casamento dos sonhos, aquele casamento de revista americana, sabe? Vai lá, passou no concurso público, tá cheio de dinheiro, tá pagando tudo no débito e chega lá com a empresa, né, vai, até arruma o cabelo e tal, chega lá, marido, esposa, cônjuge, companheiro, chega lá pro casamento, para os combinados do casamento, e a empresa que está organizando, ela vai lá e fala o seguinte, olha, nós temos um profissional, eu tinha uma câmera aqui, não vou ter como ver. Nós temos um profissional aqui que ele é o melhor do ramo de fotografia.
Esse é o cara. Aí vem lá, o cara apresenta o trabalho, aquelas fotos que você chega a chorar de tão bonitas que são. Aí você percebe que com esse profissional é 3 vezes mais caro do que os outros. Pô, mas eu tô pagando tudo no débito, né? Sou servidor público agora, concursado, eu vou contratar esse aí mesmo, que é o melhor de todos. Aí chega no dia do casamento, tá lá você, né, todo produzido, produzida, pronto pro casamento, chega um fotógrafo qualquer. Aí ele vai e se apresenta, mas quem é você? Ah, eu sou o estagiário, o fotógrafo que vocês contrataram. Ele foi viajar com a esposa dele, tá de férias, né? Foi para Cancún, pegar uma praia, aquela coisa toda. Pediu para vir fazer umas fotos aqui, mas pode ficar tranquilo que eu a garanto. Opa, como é que é? Você pagou 3 vezes mais caro por aquele fotógrafo e ele manda um estagiário? Não pode. Se a administração pública afasta a licitação pública porque aquele profissional é o cara do ramo, não pode subcontratar, não pode que o serviço seja prestado por profissional distinto. Então não pode ter subcontratação, nem a realização por profissionais distintos daqueles que justificaram a inexigibilidade de licitação. Senão era só eu fazer um processo de licitação pública, tá bom? Fechamos o item 3 e agora nós vamos avançar mais um pouquinho. Eu vou chamar uma vinheta e já volto para tratar dos nossos 2 últimos casos.